Oi, gente! Eu falo bastante aqui sobre amamentação, né? Todos os benefícios do leite materno, o que é importante na hora de amamentar, quais são as dicas para uma pega correta. Mas quando a amamentação não é uma opção, o que eu faço? Qual que é a saída para a gente alimentar um bebê? A saída são as fórmulas infantis. Hoje em dia existem vários tipos de fórmulas, várias marcas e várias linhas. Então, primeira linha são as melhores, as segundas que são medianas e as mais baratas que não têm alguns componentes das outras. Antes de falar sobre os tipos de fórmula infantil e marca, também tem uma outra dúvida que é: o que é uma fórmula infantil? O que é um composto lácteo? São coisas completamente diferentes. As fórmulas infantis, elas seguem normas rígidas da Anvisa. Então ali precisa ter quantidades e nutrientes específicos que o composto lácteo não tem essa obrigatoriedade. Então, vale ressaltar, o composto lácteo não é indicado para crianças menores de 1 ano. Então, a criancinha nasceu, não pode mamar no peito, o que a gente faz? A gente oferece as fórmulas infantis. E quais são as causas de um bebê não poder mamar no peito? A mais conhecida é a mãe infectada pelo vírus HIV, mas existem outros vírus que também impedem a amamentação, como o HTLV1 e o HTLV2. Além disso, algumas condições do bebê e da mãe, por exemplo, no bebê, a galactosemia. A criança não pode mamar o leite materno. Ou na mãe, a psicose puerperal. Existem outras indicações que também são transitórias, então uma mãe que ficou um tempo sem amamentar e volta a amamentar, então ela precisa de um complemento, sempre lembrando que o aleitamento materno é o principal. Então a gente estimula o aleitamento materno, mas às vezes a criança precisa de um complemento e aí o complemento é feito pelas fórmulas infantis. Então, falando sobre as fórmulas infantis propriamente dita. Como eu disse, existe a primeira linha, que são esses que eu tô colocando aqui no vídeo. Essas são as marcas diferentes e fórmulas infantis para crianças recém-nascidas de termo até 6 meses de vida. Tá bom? Então a quantidade vai depender do peso, da idade da criança. Mas essas três, elas são as melhores fórmulas infantis que a gente tem hoje no mercado. E por que elas são as melhores? O que tem nelas que elas são melhores? Então, essas fórmulas, elas são feitas à base do leite de vaca. Então, foi feito do leite de uma outra mãe? Não, é do leite da vaca. Ele é alterado, é um leite modificado. Ali são colocadas algumas substâncias bastante importantes que se assemelham muito ao leite materno e retirada outras que não são importantes. Então elas são compostas por carboidrato, proteína, gordura, diversos tipos de eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, o zinco. E nessas fórmulas de primeira linha, existe 2 ácidos que são extremamente importantes para o desenvolvimento do bebezinho, desenvolvimento da visão, do sistema imunológico e principalmente o desenvolvimento cognitivo desse bebê. São eles: ácido araquidônico e ácido docosahexaenoico. O araquidônico é ARA, A-R-A, e o docosahexaenoico é o DHA. Se você olhar no rótulo das latas de leite, você vai ver que eles estão ali. E eles são muito importantes para esse desenvolvimento cognitivo do bebê. Além disso, ainda tem uma quantidade enorme de vitamina A, B, B1, B5, B6, B12, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C. Todas essas vitaminas que são importantes para a formação das células e o desenvolvimento desse bebê. Essas fórmulas, elas variam um pouquinho a quantidade de caloria para cada 100 ml de leite já preparado, tá bom? Varia entre 67 e 68 quilocalorias em cada 100 ml. Então, essa é a primeira linha. Existe a segunda linha que eu tô colocando aqui também, que são excelentes também para a nutrição do recém-nascido. A grande diferença é a quantidade dessas substâncias dentro dessa fórmula infantil. Ela também tem o DHA, também tem o ARA, tem todos esses eletrólitos, vitaminas, mas tem quantidades menores que as de primeira linha. E essa terceira linha, eu coloco aqui 2 tipos para vocês. A grande diferença das 2 primeiras linhas é que ela não vai ter esses 2 ácidos importantes, o ARA e o DHA.
tá bom? Então, são boas fórmulas infantis seguras, mas elas não têm associado esses 2 ácidos que são bastante importantes no desenvolvimento do bebezinho. E como que eu faço, então, para montar uma mamadeira? Então, a quantidade de leite que a gente vai oferecer para o bebê, ela é definida pelo peso daquele bebê. Então, é importante que você procure o seu pediatra, ele pese o seu bebezinho para ver qual a necessidade calórica no dia e então ele vai conseguir fazer a conta do volume de leite que esse bebê precisa receber durante o dia e daí ele vai dividir nas 8 tomadas, que seria a cada 3 horas, tá bom? Mas pra gente fazer, né, uma mamadeira, como que é? Dentro da lata vem uma pazinha. Então a gente enfia a pazinha dentro do leite, você vai preencher essa pazinha com ela bem no limite superior da pazinha. Ela não pode fazer um montinho, tá bom? Ela tem que ser bem no limite superior. E vai deixar separado. Você vai colocar 30 ml na sua mamadeira de água filtrada e fervida previamente e vai jogar essa pazinha com o leite dentro desses 30 ml de água. Então, existe muita confusão. Eu coloco primeiro o pó e depois eu completo até 30, ou eu coloco 30 e depois o pó? A segunda é a nossa opção. Eu coloco 30 ml de água e depois eu coloco aquela quantidade de fórmula em pó dentro da mamadeira. Então, sempre vai ficar um pouquinho a mais do que 30 ml. Não tem problema. Se o seu pediatra falou, olha, você vai dar 60 ml a cada 3 horas, você vai encher a sua mamadeira até 60 ml, vai colocar 2 medidas, porque é uma medida para cada 30 ml de água. Então, se são 60 ml, você vai encher a sua mamadeira até os 60 de água e vai colocar 2 conchinhas da fórmula infantil em pó. Bom, então meu neném agora ele já está começando a alimentar e eu vou trocar essa fórmula infantil do primeiro semestre, ou seja, de 0 a 6 meses, para de segundo semestre, de 6 meses a 12 anos. Da mesma maneira, existem 3 linhas de mamadeira de 6 a 12 meses. Então a primeira linha é essa que eu tô colocando para vocês, esses 3 tipos de 3 marcas e basicamente o mesmo pensamento das fórmulas de 0 a 6 meses. A primeira linha, ela é melhor, a quantidade de nutrientes é maior, a segunda linha é um pouquinho menor, a terceira já vai ter menos nutrientes e não só em quantidade, tá bom? Então eu coloquei aqui para vocês, essa é a primeira linha, essa é a segunda linha e essa é a terceira linha. Todas elas são fórmulas infantis seguras para se usar no seu bebê, tá bom? E a diferença é a quantidade mesmo, que a gente pode olhar no rótulo, na lata tem o rótulo e você pode comparar uma com a outra para compreender o que faz sentido financeiramente e de benefícios para o seu bebê. E depois que o bebê ele completa 1 ano, ele ainda pode utilizar fórmula infantil. Antigamente, quando as crianças completavam 1 ano, os pais já começavam a dar o leite de vaca integral. Muitas vezes, antigamente, era o leite in natura, né, da vaca, tirado ali da vaca mesmo. Hoje em dia, existem fórmulas infantis para crianças de 1 a 3 anos. Então, eu vou sensibilizar aquela criança com o leite de vaca aos poucos, nos alimentos que a gente prepara na cozinha ali, e depois de 3 anos, então, que eu vou dar um copo de leite para a criança, se a gente quiser, porque não há nenhuma obrigatoriedade, tá bom? Então, essas são as fórmulas infantis de 1 a 3 anos. E a diferença, se a gente for olhar no rótulo, eu vou colocar aqui, se quiser printar, você vai ver que a diferença entre um e outro é muito pequena. Então, enquanto uns têm 68 calorias, o outro tem 67, com a diferença dessa linha, né? Então, essas 2 primeiras marcas, elas têm o DHA e o ARA. E a última marca, ela não tem. Então, precisa ser uma escolha com indicação. Então, um bebê, para começar a utilizar a fórmula infantil, ele precisa passar pelo pediatra. O pediatra precisa avaliar o bebê, precisa avaliar a mãe amamentando aquele bebê, compreender o que está atrapalhando naquela amamentação e assim definir a real necessidade dessa criança iniciar o uso da fórmula infantil. Lembrando que existe então a fórmula infantil, o composto lácteo e o leite de vaca integral. Para crianças menores de 1 ano, somente fórmula infantil. Se possível, a fórmula infantil até os 3 anos de idade, certo? Espero que eu tenha ajudado.